Olá, continuando com essa pequena proposta de leitura para entender os fenômenos que nós estamos vendo na América Latina desde ontem, com os ataques promovidos pelas Forças Armadas estadunidenses a mando do presidente Donald Trump, fica outras duas referências de leitura bibliográficas, que seriam esta. Então, Prisioneiros da Geografia, publicado na Espanha pela editorial Península, e esse livro do politólogo italiano Pier Paolo Portinaro, tratando do realismo político, né? As duas obras, para mim, podem complementar-se porque esta, especificamente, explica o que seria essa visão realista da política, uma corrente de análise das relações políticas, das relações internacionais. Então, história das ideias, poderíamos colocar assim, em contraposição ao que seria uma política idealista, né? Então, os Estados Unidos e muitos dos seus intelectuais trabalham dentro dessa linha do realismo político, né? O Meschmeyer, por exemplo, um grande cientista, trabalha dentro dessa linha do que acontece, né? Então, do que sem buscar utopias, mas trabalhando com o que é realmente concreto dentro das relações políticas entre os estados. É muito interessante porque, de alguma forma, fundamenta a ideia, né? Fundamenta as ações do governo estadunidense nessa primeira semana de janeiro de 2026, porque para concretizar os propósitos, os interesses pensados, programados pelo governo Donald Trump e do Partido Republicano. Então, sem idealismo, sem utopias, coloca-se em prática uma política que pode passar por cima do cenário multilateral, das análises derivadas de uma política pós a Guerra Fria de coordenação, de multilateralismo, de diálogo, de diplomacia, para voltar, dar um passo atrás e entrar numa política intervencionista de ataque, de colonização, imperialista, inclusive. Isso tem sentido dentro de uma política realista, que não vê de maneira nefasta, de maneira malévola, a intervenção para cumprir uns projetos que beneficiem determinados grupos, determinados interesses políticos de um Estado, especificamente, nesse caso, dos Estados Unidos. E, nesse mesmo sentido, é interessante esta obra do Tim Marshall, que é publicado, como disse, na Espanha com o título Prisioneiros da Geografia, porque demonstra como esse cenário político internacional ele está interligado e demonstra como ao longo do século XX as políticas estadunidenses tiveram uma lógica de acordo com os governos que se conformaram durante esse período, né? E é interessante porque Estados Unidos, depois da quebra, da caída do Muro de Berlim, do fim da União Soviética, se torna a potência hegemônica no mundo. E o que nós vimos nos últimos anos foi o surgimento de uma política não mais hegemônica, não mais limitada a um Estado, mas o ressurgimento de uma potência, que seria a Rússia, a potência do Estado russo, nada semelhante ao que foi a União Soviética, mas ainda assim, dentro de um cenário de conflitos híbridos, representa um risco. Isso está muito claro com a invasão à Crimeia, a anexação da Crimeia no primeiro momento, depois a anexação todavia não, ainda não, de uma área do território ucraniano, e toda a incerteza que isso gera dentro do cenário geopolítico, porque a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, se vê de alguma maneira limitada em seu campo de ação
porque alguns países que estão na aliança não... E aí falando de mapas, né? Podemos imaginar um pouco isso, Atlântico Norte, os territórios, falando de Europa, falando de Estados Unidos, o R formado, o eixo formado entre Estados Unidos e Europa, que depois da Segunda Guerra Mundial se conforma formando o que seria a OTAN, vê na invasão da Rússia ao território ucraniano uma debilidade desse sistema. Ao mesmo tempo, no Extremo Oriente, na China, vemos o surgimento, e já pronosticado desde muito tempo atrás, por exemplo, em obras falando sobre o que significava o projeto chinês de domínio. Parece haver um consenso internacional dentro dos analistas, né, de que a China não tem um interesse global, tem um interesse regional. Daí, durante o governo Obama, o eixo dos interesses deixa de ser o Atlântico e passa a ser o Pacífico, para combater um pouco essa potência emergente. Então, esse mundo deixa de ser hegemônico e passa a ser multi-hegemônico, né? Então, existem várias potências. Existem pequenas, mas importantes potências também dentro desse cenário, né? A América Latina parecia estar aí como marginada dentro de todo esse processo. E chama a atenção, então, que Donald Trump, que inicia o seu mandato falando especificamente de acabar com conflitos, termina abrindo novas portas de conflitos, né? Ampliando a sua área de domínio, não mais politicamente, diplomaticamente, mas de maneira direta, com intervenção, com a destituição de um governo ditatorial, um governo ilegítimo, porque vários países não reconheceram a legitimidade, a legalidade das últimas eleições na Venezuela, mas ainda assim, dentro do cenário internacional surgido depois da Guerra Fria, uma invasão dessa natureza parecia ser impensável e choca bastante. Então esta obra ajuda a entender um pouco a importância que alguns territórios continuam a ter. Isso é interessante porque tantas vezes nós falamos e pensamos, né, que a economia, a política vai funcionar a partir da economia. Aí nós vemos grandes empresas tecnológicas em vários territórios do mundo, a globalização, etc. E voltamos a ver a importância de controlar determinadas matérias-primas, de controlar determinadas regiões, para assegurar o que seria o bem-estar, os interesses físicos, materiais de um determinado Estado. E é precisamente o que parece estar acontecendo com essa invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Então, duas obras bem interessantes que se complementam para entender um pouco o que está acontecendo no mundo neste momento. Fica como sugestão.